Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SRX Turbo Diesel, top de linha, a picape média mais vendida no Brasil, com algumas novidades que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, com a luz de condução diurna em LED, com esse filete aqui do lado. Também canhão de foco projetor com farol alto e baixo, e aqui a luz de indicação de seta. A inscrição Hilux e todo esse acabamento Black Piano e esses outros acabamentos cromados que realmente fica bem destacado na parte do farol. Também esses detalhes com essas saliências que fica bem marcante na parte do farol. Mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados, essa peça com esse formato de L em Black Piano com farol de neblina em LED, e aqui sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. Aqui à frente nós temos como se fosse um bumper frontal e a grade inferior com a abertura de ar na horizontal com detalhe preto fosco. Mais acima nós temos uma grade com esse detalhe todo trapezoidal, com essa moldura toda cromada e todo esse acabamento em Black Piano e as aberturas de ar na horizontal com detalhe em preto fosco. À sua frente lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos. Também a câmera 360 graus frontal, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. E também aqui a parte com o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, que fica o sensor com o radar do sistema Toyota Safety Sense, identificando ciclistas, pedestres e também veículos. Mais acima, aquela parte com a câmera no para-brisas para trazer mais segurança através desse sistema. E aqui nós temos os vincos que saem lá de cima vindo até a parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo, e ela teve uma atualização no conversor de torque. Por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades, nessa atualização ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi referente ao turbo intercooler maior aqui à frente, que foi posicionado, trazendo um ganho de torque de 50,9 kgfm. Outra atualização foi referente à legislação do Procon VL7. Então eles instalaram um filtro DPF que filtra as micropartículas nocivas do diesel. Basta você apertar um botão que tem no painel, ou ela faz de forma automática com o veículo ainda em funcionamento. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa verificar os valores referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo, para não ficar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte da composição dos motores da Toyota referente à fiação, as mangueiras. É uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas. Então ela tem toda essa parte escovada na borda dos aros, esses vincos bem aparentes com a pintura preto brilhante. Também o logo da Toyota ao centro e uma porca anti-furto que já acompanha o modelo de série, e o perfil dos pneus é 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, para justamente facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro alto e ele tem esse detalhe preto fosco. Para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, e aqui nós temos essa parte contornando com um vinco bem aparente na caixaria de roda. Também um contorno com um vinco que sai aqui da primeira porta e vai até a segunda porta, e um vinco mais aparente que sai debaixo do retrovisor e vai até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromada, também a coluna A com esse detalhe preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, já aqui acima todo esse acabamento cromado, e no retrovisor contamos com
rebatimento elétrico, também indicador de seta, a câmera 360 graus do lado direito, que depois vou mostrar para vocês lá no interior, e também uma luz de presença quando você vai descer do veículo, facilita à noite. Também o detalhe aqui com a parte da maçaneta cromada e também esse friso todo cromado da primeira porta até a segunda porta. Também nós temos aqui o detalhe com a antena de teto ali de rádio, que fica ali posicionada mais acima. A parte traseira, a suspensão é com feixes de mola, para realmente na lida para o dia a dia é uma suspensão que aguenta o tranco, e também toda essa contorno em volta da caixaria traseira aqui do modelo, que tem também esse vinco que sai da lateral vindo até a lanterna traseira. Agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da Hilux aqui para vocês. A novidade aqui na parte traseira são os sensores de estacionamento, que tem os 4 pontos ali com um sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. As suas lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, e ela tem esse formato em LED, como se fosse um 8 cortado ao meio, que fica realmente bem marcante a iluminação noturna. A inscrição Hilux SRX cromada e toda essa parte aqui também da abertura traseira, que é cromada. A terceira lanterna de frenagem fica posicionada aqui na tampa, e quando você tiver com bagagens aqui sobre a carroceria não vai atrapalhar na visibilidade. Também essa parte com os degraus com um detalhe em preto fosco para facilitar que você suba no veículo. Também nós temos ali o detalhe com aquecedor do vidro traseiro, a capota marítima que já acompanha esse modelo topo de linha de série. E aqui eu quero abrir o detalhe para mostrar para vocês aqui na parte da carroceria, na caçamba, a parte com esse plástico rígido para trazer mais proteção e durabilidade aqui no interior da caçamba, que tem a parte com a carga de 1 tonelada ou 1000 quilos. Mais abaixo nós temos a quinta roda que está posicionada aqui para você fazer o uso caso necessário, e você pode estar puxando no engate em torno de 3,5 toneladas. Ela também conta com assistente de reboque, então quando você estiver puxando um trailer ou algo no seu engate, ela tem auxílio contra ventos laterais e frenagens mais bruscas, que ela tem o contrabalanceamento da carga. É um item de segurança bem importante. Outro item de segurança importante é também aqui a luz de neblina traseira, vai trazer mais visibilidade noturna. Esse é um item que realmente facilita. E no teste de colisão, Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas no total e 7 airbags. Então são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da Hilux. Ela tem um entre-eixo de 3,8 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, então ela tem essa alça para facilitar junto com o estribo, para que você suba no veículo, pois realmente é um carro alto. E mesmo colocando o banco todo para trás, nós temos aqui ainda 2 dedos de espaço para vocês verem essa questão. A parte do painel, para vocês diferenciarem dessa versão topo de linha, a parte do teto aqui é cinza, com a iluminação halógena para quem está aqui atrás, e as alças também na parte do teto. Aqui nós temos esse gancho que você puxa aqui para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. E também portas revistas, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O duto do ar-condicionado para quem vem aqui atrás vai vir com mais conforto, e também esse detalhe com acabamento prata. Revestimento do banco é em couro, com essa parte mais lisa e as linhas aparentes, e também esse detalhe todo pontilhado ao centro do banco. Eu quero descer para mostrar os detalhes aqui da fileira dos bancos traseiros, que ela conta com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também esse detalhe aqui ao centro com descansa-braço e 2 porta-copos para você fazer o uso. Os ganchos aqui que você pode estar utilizando de alguma forma, e também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como ali do lado direito. Já na parte da porta, todo esse revestimento em couro bem macio ao toque, e já essa outra parte aqui com plástico rígido com a imitação de costura, com esse detalhe prata, puxador cromado, essa peça com acabamento black piano e o acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só. Um nicho aqui na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui também no interior da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial, temos a inscrição Hilux. Se você virar aqui para o outro lado, a inscrição Toyota, essa parte cromada, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro no estacionamento de uma maneira mais fácil, ela vai soar um bip, e também
alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui ao centro para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry. E aqui na fileira dos bancos dianteiros, somente no banco do motorista que a gente conta com ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, inclinar aqui a altura das pernas para deixar de acordo com o seu conforto, inclinar a altura do banco e já esse outro botão você inclina, no caso, a posição das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E agora nós vamos subir aqui para conhecer o interior da Hilux SRX Turbo Diesel, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes desse carro para vocês, começando aqui pela tela inicial, que ela aparece a inscrição Hilux ali com a silhueta do modelo, e a sua multimídia, que é com um sistema JBL, que tem alto-falantes e 2 tweeters, também em parte com subwoofer, que realmente é um sistema de som muito interessante. Nessa multimídia, que tem 8 polegadas, ela tem conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, mas é com fio, via USB, não é sem fio. Então ficou uma multimídia mais sensível ao toque, mais fácil de utilizar referente às outras multimídias, a parte com as informações de percurso, tempo decorrido, alcance de cruzeiro, o histórico referente ao consumo do veículo, fica tudo muito mais fácil de utilizar nessa multimídia. A parte do console central tem todo esse acabamento Black Piano e também preto fosco. Botão Start Stop com essa parte cromada, o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, e aqui nós temos o ar-condicionado, que é do tipo digital, e a novidade aqui é que ele é 2 zonas, então você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura aqui do lado do passageiro, então realmente facilita bastante. Aqui você regula o fluxo desse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar o fluxo desse ar, e aqui nós temos o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, você que opta por isso no caso. Mais abaixo aqui nós temos tomada 12 volts, também a parte aqui com um botão para estar acionando ou desligando o sistema de tração e estabilidade do veículo, lembrando que ela tem freio ABS com EBD e BAS e também assistente de rampa. Aqui esse botão mais abaixo é o bloqueio do diferencial traseiro, a ajuda em off-road caso necessário, e também esse botão no caso se você estiver em off-road com a parte com muita lama na estrada ou muitas pedras, você aciona esse botão e ela faz a descida com a frenagem autônoma, justamente para trazer mais segurança quando você estiver em off-road. Outra novidade aqui são as ventilações dos bancos dianteiros, então você tem aqui no caso 2 opções de ventilação, no caso de velocidade, e aqui uma tomada USB para você fazer a conexão com o seu smartphone através aqui da multimídia. Mais abaixo nós temos aqui esse nicho para estar utilizando, com todo esse detalhe preto fosco, 2 porta-copos, e aqui nós temos os modos de condução. Modo Eco, que vai trazer mais economia, ela vai funcionar num giro mais baixo, e o modo Power. Essa ela vai trazer um giro maior ao motor, ela vai fazer a troca do sistema de marcha mais rápido, para que ela fique com o motor mais cheio, para facilitar na ultrapassagem, ou para ficar mais ágil numa saída de trânsito. O câmbio aqui é do tipo automático sequencial de 6 velocidades, e tem esse detalhe prata e também aqui Black Piano. Eu vou para a opção da ré aqui para mostrar para vocês a câmera de ré do modelo, que tem um sistema 360 graus. Então você tem aqui toda a volta do carro desse lado direito e aqui a câmera traseira. Se você apertar aqui, ele vai só para a câmera traseira. Ela também tem o ângulo de esterçamento aqui para facilitar, ó. Ela aparece tanto aqui do lado esquerdo do carro, se eu colocasse para o outro lado ela já ia aparecer aqui, e também a parte traseira para facilitar de alguma forma quando você vai utilizar o veículo. Também ela tem a função Viewing, que fica aqui no painel. Então se você colocar na opção aqui P ou na opção neutra, apertando essa opção Viewing, ela aparece aqui os 360 graus e a parte frontal como está mostrando aqui. Se você apertar mais uma vez, aí no caso ela vai mudar pela segunda vez a opção da câmera. Ela vai aparecer aqui do lado esquerdo e direito para você fazer a verificação antes de alguma coisa. E se você apertar mais uma vez, ela vai voltar para o modo normal. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar na câmera de ré, são os sensores aqui de estacionamento dianteiro e traseiro, que ela vai aparecer o sensor de proximidade aqui para vocês verem. E olha na câmera 360 graus aqui, ó, dá para você acompanhar o carro também. Então é um item de segurança que mudou muito no carro, ficou bem legal. A parte aqui com a mudança de marcha manual, basta você colocar para o lado esquerdo, para cima da primeira à sexta, para trás
as reduzidas, então isso vai facilitar você para utilizar como um freio motor numa descida de serra, também para colocar uma marcha para baixo, para ganhar um torque maior, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança ou retomada de curva, facilita. Freio de estacionamento que ainda é manual, e aqui o detalhe com esse porta-trecos. Também revestimento aqui em couro na parte do descansa-braço, que você tem a opção de todo esse espaço para estar utilizando da forma que você deseja. O detalhe do revestimento aqui do banco tem essa parte mais lisa e as linhas aparentes, todo esse pontilhado aqui ao centro e essa parte lateral para trazer mais conforto para você que está utilizando. A parte com a regulagem de altura de cinto de segurança, as alças no teto e também quebra-sol que tem a opção do espelho para estar utilizando. As alças ali para a parte do passageiro, retrovisor fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite com farol alto, vindo até você, realmente facilita. E também na parte do teto nós temos aqui porta-óculos, a iluminação aqui que é halógena e esse botão para estar ligando e desligando a parte do alarme volumétrico. Caso você vai deixar algo que se mova aqui, você pode estar acionando o alarme do carro que não vai disparar. Todo esse acabamento cromado e também prata que vai até lá no difusor do ar-condicionado, que tem aquele acabamento prata também. Aqui o sistema JBL, com a inscrição JBL, com os tweeters e alto-falantes com a inscrição JBL também. E aqui nós temos um detalhe, porta-luvas menor aqui em cima, porém ele é climatizado, basta você puxar essa tampinha aqui, ele vai climatizar algo para você colocar uma fruta, uma bebida para o seu consumo. E mais abaixo nós temos um segundo porta-luvas, esse ele desce bem devagar, tem também porta-copos para o lado do passageiro, e aqui nós temos todo esse acabamento com o plástico rígido, com a imitação de costura, relógio digital que facilita na lida aí para você não dar partida no veículo, para você que vai utilizar no campo, facilita de alguma forma. E aqui nós temos os comandos iluminados na porta do motorista, os 4 vidros com uma função auto-down, ela sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar o botão, ela vai rebater aqui automaticamente, e a regulagem interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Porta-copos aqui para o lado do motorista, a alça também aqui para o lado do motorista, e aqui o sistema JBL com o tweeter e o alto-falante também. Esse acabamento prata e cinza, e aqui nós temos esses botões com os comandos aqui no painel. Do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, vai ficar a luz verde aqui para indicar que o sistema está ativo. O sistema DPF, que você vai acionar caso ele não faz de maneira automática. Normalmente ele faz a filtragem das micropartículas do diesel com o veículo em funcionamento. Você vai perceber que ela vai subir um pouquinho a rotação do veículo. Quando ela estiver nesse processo, não desligue o veículo. Se ela não aparecer de forma automática, vai aparecer de forma manual. Ela vai aparecer no painel, e aí você aperta o botão para fazer a filtragem. E aqui a parte com o botão VIN que eu mostrei para vocês, que é do sistema 360 graus, a abertura do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e ajuste de profundidade. E aqui nós temos todo esse acabamento com revestimento em couro com essa linha aparente. Nesse volante que é multifuncional, o logo aqui cromado da Toyota, esse detalhe cinza, e também atendimento telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz, e aqui do computador de bordo, que são 16 funções que você consegue fazer a utilização aqui por esse lado também. Mais abaixo aqui nós temos controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense, facilita nas viagens. Vamos supor que você está a 80 km por hora e o carro à sua frente a 100 km por hora, o carro vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Então é um item de segurança que facilita bastante caso você esteja distraído e não perceba que o carro à frente está diminuindo a velocidade. Já esse outro botão aqui é o assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você está distraído, olhando para a paisagem ou algo do tipo, e não perceba que o veículo está saindo da faixa. Ela vai soar um alerta sonoro e também visual na parte do painel, mostrando que você está saindo da faixa, e também ela vai fazer certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem. Já esse outro botão aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse é o mais importante na questão de segurança, porque ele vai identificar um veículo, um pedestre, um ciclista à sua frente, e aí no caso ela vai informar com um alerta sonoro e também visual no painel para que você tome uma medida evasiva para que não aconteça um acidente. E caso você não tome essa medida evasiva, ela vai fazer a frenagem de forma automática, autônoma, para evitar que você tenha acidente ou danos para você que está utilizando esse veículo
está conduzindo junto com você. Na parte do painel eu quero mostrar o detalhe que nós temos aqui, que são as iluminações brancas, e aqui nós temos o velocímetro com a parte analógica, a parte com medidor aqui do tanque de combustível, que é de 80 litros, aqui nós temos o conta-giros e o medidor do arrefecimento do motor. Esses detalhes pratas, e aqui nós temos essa tela da INTFT, que você consegue estar fazendo a utilização com as informações gerais do veículo aqui no caso. Nós temos aqui a parte com a indicação do modo parking, que é no câmbio aqui que está estacionado, também temperatura exterior, odômetro total, média de consumo do veículo. Se você colocar aqui para baixo, nós temos a autonomia aqui, ela está marcando 79 km que eu consigo rodar com diesel que eu tenho no tanque ainda, média instantânea do veículo também. Se você colocar para baixo mais uma vez o modo de economia, que ela mostra a pontuação ali referente a tempo de partida, cruzeiro e tempo que o veículo ficou parado, ajuda nas viagens. E também a média de consumo total. Se você colocar para baixo mais uma vez, nós temos aqui a parte com esterçamento de rodas. Se você estiver na marcha ré e virar aqui, ele vai estar ali mostrando o ângulo. Isso facilita para quando você vai estacionar para não encostar na guia ou em off-road. E também velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito, uma bússola informativa. Para o lado direito, mais uma vez, o que está passando na rádio, TV digital, no aplicativo que você está utilizando, vai aparecer aqui. Se você colocar para o lado direito, mais uma vez, os sistemas de segurança se estão ligado e desligado. Para o lado direito, mais uma vez, essa pasta informativa, tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui. Porta que ficou aberta, cinto de segurança que não foi colocado, o combustível que está acabando, essas mensagens importantes vão aparecer aqui. E também, colocando para o lado de mais uma vez direito, você tem as configurações gerais do veículo, que você consegue fazer os ajustes aqui do painel, referente a idioma, unidades, modo de economia, todas essas informações de configuração você consegue estar fazendo aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da Hilux SRX Turbo Diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo